a pergunta que não quer calar, Zé de Benga. Riva Bezerra, em algum momento nesses 3 anos, chamou o senhor para conversar e procurou seu apoio nas eleições? Com um grupo forte desse, a Riva Bezerra te convidou para ser vice-prefeito? Porque tendo em vista que esse convite chegando seria uma vitória certa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E na verdade a gente tentou, depois das eleições, sentar para dialogar, para conversar do futuro do Cedro, mas sempre fomos evitados. Sempre fomos evitados. Se passou esse tempo, a gente, na verdade, sem dialogar com liderança, foi onde me despertou o desejo e a vontade de estar entre os nossos colegas. Quero dizer, eles sabem disso, a gente nunca se saiu de perto, a gente nunca deixou de dialogar, de discutir o futuro do nosso povo. E se aproximamos, o ano passado, se aproximando já o período de eleição, né, faltando menos de um ano, tentei falar com ela, eu juntamente o ex-prefeito Antônio Leite, sentamos na mesa dela e tentamos falar da política, discutir a política do Cedro, né, até que nos ouviu e pediu e aceitou o diálogo, uma reunião, que até então, durante os 3 anos, não existiu nem a primeira reunião, e a gente marcou essa reunião para a casa de Dr. Marcones, lá na Timbaúba. Eu acho que meu amigo é conhecedor disso. Dessa reunião saiu até um vídeo feito pelo ex-vereador e amigo Lula Nelson, que num vídeo ele falava que da próxima reunião ela ia estar assim. Acho que o amigo lembra que esse vídeo saiu nas redes sociais, mas nem isso foi o suficiente para abrir um diálogo. Porque quem entende, quem está aí, uma reunião é uma conversa. Então nem a conversa existiu. Mas não paramos por aí. Nós, mesmo assim, tentamos. Não só eu, Antônio Leite estava junto dessa luta de tentar dialogar com a pré-candidata. Não só Antônio Leite, mas, como eu falei, Lula Nelson, Dr. Marconi, o vereador Mica Tanto de Constância e os demais colegas que sempre tentava. Fizemos outra reunião na casa do nosso amigo Lula Nelson aqui, onde você estava presente. Sim. E que também essa reunião foi evitada. Mas não parou por aí. Fizemos outras reuniões na minha residência, que, se não me recordo, você também participou. E também foi evitada essa reunião. Nunca aceitou uma conversa, um diálogo. Como é que a gente vai cuidar do futuro do Cedro? Como é que a gente vai cuidar das pessoas sem nós dialogar, sem nós falar do que nós achamos que é bom e que dá certo? De unir opiniões. Então, Hannes, lhe respondendo à pergunta, procurado, a gente nunca fomos. Eu acho estranho. Eu digo isso ao povo, eu digo isso os colegas vereadores do estado de Pernambuco, eles não, Zé, não existe isso não. Como é? Eu digo, olha, nunca existiu uma reunião da nossa líder, que foi a que nós votamos nas outras eleições, e nem nunca aceitou uma reunião para nós dialogar e falar da política. Como é que a gente vai, Hannes, conseguir
unir força, unir ideias para nós lutar pelo nosso povo. Hannes, mas tem mais. Nós não paramos por aí, não. Eu recebi eu tive uma conversa com o ex-prefeito, Dr. Marcones, a pessoa a qual eu tenho muito respeito. Quero agradecer a Deus primeiramente, a Dr. Marconi, toda a família Nelson, pela amizade construída com a família Nelson. E ele falou comigo: Zé, vamos sentar para nós dialogar. Eu tinha falado que não ia me envolver mais na política, mas eu estou vendo a situação desse grupo e eu vou fazer minha tentativa. E se dirigiu-se à casa dela e aí tentou conversar com ela para abrir esse diálogo com a gente, essa conversa. Mas segundo ele, me falou que ficou triste com as respostas e me falou: Zé, não era o que eu queria não, mas eu estou lavando as mãos. Minha tentativa fiz. Eu sei que o grupo que vocês montaram, com o trabalho que vocês têm pelo Cedro, vocês unidos ganhariam as eleições, e principalmente com essa equipe que anda com você, desses seus pré-candidatos de vereadores eleitos atuantes, igual o Mica, igual o Tanso de Constância, e dos pré-candidatos, todos com credibilidade e todos ativos. E a gente escutando ele, Neto, a gente vê a boa fé de todos eles. Mas nem isso resolveu. Mas Hannes, entenda como a gente é insistente de bater na porta. Sexta passada me reuni, mais o vereador Mica, estava o empresário Kirli, estava o pré-candidato a vereador Neto Boni, e o vereador Mica abriu a fala e disse: Zé, vamos ouvir mais uma vez. Eu digo: Mica, sem nenhum problema. Política não se faz se não for um diálogo. Então pode abrir a fala, Mica. Estou pronto para nós sentar, para nós conversar e dialogar o futuro da nossa cidade, do nosso Cedro. Porque diante de uma retirada de candidatura, o candidato a qual recebeu o apoio deste grupo terá que fazer o compromisso de abraçar o nosso plano de governo, porque o nosso projeto não para por aqui não, Hannes. O nosso projeto continua. E para poder existir uma aliança de grupos, precisa existir o comprometimento do candidato a prefeito, abraçar, incluir o nosso plano de governo e se comprometer em executar. Mas, Hannes, essa tentativa foi feita. O nosso vereador Mica entrou em contato com o ex-prefeito Antônio Leite, sugeriu essa conversa. O ex-prefeito Antônio Leite tem conhecimento da dificuldade do diálogo que ela tem e fez uma reunião. E dessa reunião, Hannes, saiu assim o que o ex-prefeito passou para o vereador Mica. Saiu coisas, palavras que magoa, que machuca, que entristece. E aí, Hannes, me faz me deixar com muito medo. Muito medo. Por quê, Hannes? Quando a pessoa não é capaz de dialogar, de conversar,
de dialogar, Ranes, o futuro das pessoas, me traz medo. Será se essa pessoa, ela não sendo capaz de dialogar o futuro do nosso cedro, se ela é capaz, depois de eleita, de dialogar com as pessoas, de conversar, de ouvir a necessidade das pessoas, será se essa pessoa, hoje, que está postulando a cadeira de prefeito, e não tem essa capacidade de dialogar hoje e depois, Ranes, e se meu irmão precisar bater na porta do gabinete, e se Dona Francisca lá da Anisiário tiver uma necessidade de conversar, de um diálogo, porque, Ranes, eu acabei de dizer que na política a gente consegue muitas vezes salvar a vida com uma palavra. E quando não existe a palavra? E quando não existe o diálogo? Isso me traz medo, Ranes. Isso me traz medo. Agora, Ranes, eu pergunto a você, eu pergunto a Dona Maria que está aí me assistindo, Dona Mocinha, Dona Francisca, seu Luiz, seu José, seu Francisco, meu amigo jovem que está aí do outro lado da tela me assistindo, minha família Galvão, vocês que estão aí me assistindo, se fosse vocês bater numa porta tantas vezes e a porta fechada, vocês iam se deitar no pé da porta? Ou ia procurar outros caminhos? Procurar outra sombra, outro caminho a seguir?